Eu sou o Mauli Watney com mais uma dica do método Overdrive. Você já teve um pesadelo horripilante que fez você acordar suando frio? Pois eu te garanto que esse pesadelo não é nada comparado com a cena que eu vou te descrever agora, que acontece com muita frequência e é super comum. Quarta-feira, 10 da manhã. Reunião em inglês com um diretor americano que está visitando a sua planta, a sua fábrica. É uma interação com a equipe. Começa a conversa. Você, a princípio, não vai falar coisa nenhuma. 10h22. Esse diretor está falando há 22 minutos. Você está suando frio porque você não está entendendo muita coisa. Às 10h37, esse diretor olha para a sua cara e te faz uma pergunta. Nessa sala você tem seu gerente, coordenador e vários colegas da sua área. Ele te faz essa pergunta e você não sabe o que dizer, porque você não entendeu uma palavra do que esse diretor disse. Veja a situação. Alguém vai ter que dizer para você, vai traduzir essa pergunta. Só que aí você vai entender e você já vai estar nervoso. Vai ter que responder em português e alguém traduzir para você. Esse é um pesadelo pior do que aquele que você pode ter tido na noite anterior. Porque esse pesadelo está acontecendo na vida real, na frente de todo mundo. E isso acontece com muita frequência. Esse é um momento que vai ter um impacto na sua vida. Ele pode ser positivo ou negativo. Muita gente numa situação dessa pega trauma e resolve desistir do inglês. Então, deixa bem claro lá na empresa que não quer promoção, não quer participar de projetos internacionais e fecha essas portas, o que é péssimo para a carreira. Então, tudo vai depender da sua atitude. Essa atitude que eu descrevi é negativa. Ela só vai fechar portas para você. Você precisa, o correto é você não fugir, é você enfrentar esse problema de frente, entender por que ele existe e daí buscar uma solução. Então, eu vou falar para você quais são as 3 razões pelas quais você está numa reunião, alguém vira para você e te faz uma pergunta e você não entende o que essa pessoa te diz. Né? E às vezes, nesses casos, alguém tenta responder em inglês, né? E acaba se complicando e aí fica pior ainda. Né? A emenda fica pior que o soneto. O diretor não entende, alguém tem que traduzir o que você traduziu errado, às vezes tem que perguntar o que você quis dizer, isso na frente de todo mundo não é legal. Né? Acabou a sua carreira? Não, por isso que eu estou dizendo. Não foi legal, foi chato, mas a vida está cheia dessas coisas, cheia de gafes, faz parte da vida. O que você não pode fazer é desistir de tudo. Então, vamos entender o porquê você não aprendeu inglês ainda, o porquê você não entendeu a pergunta do diretor e o porquê você não sabe o que responder, mesmo quando te disseram o que ele perguntou. O primeiro ponto aqui é que você não sabe, né? Em geral, os alunos de inglês no Brasil não sabem conjugar tempos verbais. E sem os tempos verbais, não tem ação. Então, se você não sabe conjugar bem os tempos verbais, você, na verdade, não vai entender mesmo se a pessoa disse que está sendo, se já foi ou se ainda vai acontecer. Então, é um problema extremamente grave. E isso tem que ser resolvido, ensinando os tempos verbais o mais rápido possível. Deficiência de vocabulário. Quando você estuda com livros, esses livros convencionais, que já vêm com o conteúdo todo definido lá da Inglaterra, Estados Unidos, alguns do Brasil mesmo, você vai para a aula de inglês estudar o que está escrito no livro. Quando, na verdade, você que trabalha em empresa, você precisa estudar as suas atividades. Você precisa falar da sua área de atuação. Você precisa trazer uma boa aula de inglês para quem trabalha em empresa
tem que focar a sua empresa, tem que focar as suas atividades. Você tem que saber trabalhar em inglês. E só focando nas suas atividades é que isso vai acontecer. Portanto, você precisa do vocabulário da sua área. Adjetivos, substantivos, verbos, para você poder conseguir descrever as coisas. Quando você vai explicar o que você faz para esse diretor aí, por exemplo, você precisa ter uma sequência lógica de raciocínio, senão as pessoas, o diretor aí no caso, não vai entender o que você está falando. Portanto, precisa da estrutura dos termos verbais, e aí a gente coloca nisso pontos gramaticais, preposição, vem junto, né, com a formação de frases, e o vocabulário da sua área. Senão, nem começa o jogo. E, finalmente, conhecimento. O conhecimento deficiente de fonética e de pronúncia vai fazer com que você não entenda o que a pessoa te disse. E se você não tem boa pronúncia, a pessoa também não vai entender o que você disse para ela. E eu vejo que os métodos convencionais, pelos resultados, não focam da maneira correta fonética. Então, pronúncia é algo extremamente sério, importante, tem que ser estudado, tem que ser revisado, tem que ser reforçado. Sempre, sempre. Então, esses 3 pontos resolvem o problema. Da noite para o dia? Não. Você vai começar e daqui 2 dias você não erra mais nada em inglês? Não, é um processo. Não existe milagre no ensino de inglês. Dá para acelerar o processo. E é por isso que o Overdrive se chama acelerador de inglês. O Overdrive foi desenvolvido dentro de empresas multinacionais. Foi desenvolvido baseado nas necessidades dos alunos, dos colaboradores dessas empresas que precisavam trabalhar em inglês, e é assim que ele funciona até hoje. Portanto, é um método extremamente eficaz que resolve essas 3 deficiências que são a causa de você passar esse mico, esse pesadelo. O Overdrive vai conseguir fazer com que você nunca tenha que passar por esse pesadelo na sua empresa, depois que você conhecer o Overdrive. Se você quiser mais informações sobre o método, é só entrar em contato comigo. Legal? E a gente se vê.